E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O capitão que o Santos precisava não nasceu de um discurso, mas do silêncio da dor que finalmente cessou. William Arão atravessou meses de limitação perto do tendão de Aquiles, viu metas ruírem e, ao fim, encontrou um corpo que responde sem travas. A pré-temporada sem incômodo não foi apenas um alívio, foi a senha para assumir o comando de um vestiário que exige voz, critério e coragem para orientar estrelas. A virada começou na reta final de 2025, quando o Santos trocou ansiedade por execução, escapou do rebaixamento e garantiu Sul-Americana. Arão, já com a abraçadeira, transformou frustração em método, treinos sem concessão, leitura de espaço e um pacto simples: defender primeiro, recuperar com consistência e entregar a bola com qualidade. O resultado apareceu no primeiro jogo oficial, vitória por 2-1 sobre o Novo Horizontino, com 90 minutos de presença e controle. O que muda quando a dor sai de cena? Muda o tempo de reação, a confiança no salto, a precisão do passe que quebra linhas. Arão descreve o antes e o depois sem melodrama, objetivos adiados, tentativas interrompidas, ajustes finos até que o corpo voltasse a confiar no campo. Essa travessia explica a firmeza atual, não há heroísmo, há responsabilidade distribuída e um capitão que cobra de si o que exige dos outros. No dia a dia, a liderança se traduz em detalhes. Com Neymar, a conversa é direta, menos descida ao meio, mais presença próxima do gol. Arão promete o abastecimento e assume a cobrança se a bola não chegar. O raciocínio é pragmático: o volante rouba, organiza e acelera, o craque decide. Quando cada peça cumpre seu papel, o rendimento coletivo sobe sem que ninguém precise vestir capa de salvador. A convivência com Neymar desmontou caricaturas. O que se esperava como rebeldia virou rotina disciplinada, pontualidade, entrega em treino, adaptação mesmo com menisco lesionado. Houve jogos em que o pré-jogo mudou para proteger o joelho, mas a postura permaneceu ofensiva. Para o grupo, o impacto foi duplo: exemplo de comprometimento e lembrança de que genialidade também se mede pela capacidade de competir quando o corpo impõe limites. Há um detalhe que altera o desenho tático: Neymar precisa tocar na bola com frequência. 30 ou 40 segundos sem contato geram inquietação que pode desorganizar o entorno. Arão escolhe a firmeza mesmo marcado, o passe vai, porque a probabilidade de desequilíbrio a favor é maior quando a bola encontra quem enxerga espaços invisíveis. Se a perda acontecer, o sistema absorve; se a jogada fluir, o time ganha metros e confiança. Esse entendimento exige contrapartida. Nem sempre o restante do elenco acompanha a velocidade mental do craque. Por isso, o capitão insiste em alertas e ajustes, antecipar linhas de passe, manter corpo orientado para receber, acreditar que a bola chegará onde parece impossível. Treino após treino, o repertório coletivo se expande, e as chances de gol deixam de ser episódicas para virar consequência. Com Gabigol, a regra é cristalina. O 9 vive para finalizar, o 5 vive para recuperar. Arão não romantiza a corrida: corre porque é função, e corre com prazer quando sabe que a última bola encontrará um definidor. A divisão de tarefas dá clareza ao torcedor: medir esforço pelo mapa de calor é insuficiente, o que importa é a eficiência de cada função dentro do plano. Se a liderança com os veteranos é de parceria, com Robinho Júnior ela ganha contornos de mentoria firme. O talento é evidente, a escuta existe, mas o jogo cobra time. Acelerar quando o momento pede retenção, devolver quando o espaço pede agressão. Esses desvios custam transições desnecessárias e energia que se esvai. Arão não suaviza: 2 perdas seguidas exigem ajuste imediato, a terceira não pode repetir o erro. O recado ao torcedor é claro e sem condescendência. Paciência não significa complacência, significa observar critérios. Evolução de Robinho Júnior se mede por tomada de decisão, controle de ritmo e leitura de contexto, não apenas por dribles. Em casa, a base protege, mas dentro de campo o bicho pega para todos. Quando a equipe confia a bola ao jovem,
ela precisa voltar com vantagem, nem sempre em brilho, muitas vezes em simplicidade que prepara o próximo ataque. Arão descreve cenas que o torcedor pode visualizar. 2 transições seguidas, ataque e recomposição, a bola chega ao ponta e o instinto pede mais uma investida. É aí que a maturidade aparece. Respirar, atrair marcação, soltar curto, girar bloco e atacar com superioridade na jogada seguinte. Esse feeling não nasce do acaso, nasce de repetição, conversa e cobrança que não humilha, orienta. O capitão também redefine o que é dar dica para um gênio. Não se trata de limitar Neymar, mas de criar condições para que sua genialidade apareça onde dói no adversário, perto da área, com companheiros prontos para atacar segunda bola e cobrir perdas. Quando o craque recebe no espaço certo, o time ganha metros sem se desorganizar, e o risco de contra-ataque diminui porque a estrutura está preparada para reagir. A temporada de 2026, então, se desenha como um laboratório com metas. Consolidar o modelo de Juan Pablo Vojvoda, transformar posse em progressão, reduzir desperdício de energia em transições e elevar a taxa de decisões corretas nos corredores. Arão é um metrônomo, marca o compasso, acelera quando a vantagem, desacelera quando o jogo pede controle. O torcedor verá isso nas pequenas coisas, menos bolas esticadas sem propósito, mais ataques que terminam em finalização limpa. O que sustenta a retenção ao longo do ano é a narrativa de causa e efeito. Dor que vai embora abre espaço para liderança, liderança organiza talento, talento, bem posicionado, multiplica chances, chances, repetidas, viram resultados. Não há promessa vazia, há um caminho que se mede jogo a jogo, com indicadores visíveis, tempo de posse em zonas perigosas, número de recuperações no terço médio, frequência de passes progressivos que encontram Neymar entre linhas. No fim, a mensagem de Arão é um convite à maturidade coletiva. O Santos que escapou do rebaixamento não pode viver de sustos, precisa viver de padrões. O capitão não pede aplauso, pede critério. Quando o torcedor adota esse olhar, a paciência deixa de ser espera e vira participação, uma leitura mais exigente, porém mais justa, do que constrói vitórias que não dependem de heróis, e sim de um time que sabe exatamente o que quer fazer em cada minuto. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta manhã deixou torcedores do Santos em estado de perplexidade. Nele, Michael Ballack, ex-capitão da seleção alemã e hoje figura influente nos bastidores do futebol, aparece em uma coletiva improvisada e pede, de forma direta, a saída de um jogador do elenco santista. A cena, gravada em um ambiente carregado de tensão, rapidamente viralizou e despertou enorme curiosidade. Por que Ballack, um ícone internacional, estaria envolvido em uma decisão tão drástica dentro do clube brasileiro? A gravação mostra Ballack com semblante sério, afirmando que para o bem do Santos, certas mudanças precisam ser feitas. A frase, curta e enigmática, foi suficiente para incendiar os debates esportivos e abrir espaço para especulações sobre os bastidores da Vila Belmiro. O vídeo, compartilhado por milhares de torcedores, tornou-se o ponto de partida para uma das maiores polêmicas recentes do futebol nacional. Poucas horas depois, o Santos confirmou oficialmente que havia acatado o pedido de Ballack. A decisão surpreendeu até mesmo os mais atentos observadores do clube, já que não é comum ver uma figura externa exercer tamanha influência sobre as escolhas internas. O comunicado, divulgado em tom lacônico, apenas reforçou o mistério em torno do episódio. O jogador afastado, cujo nome não foi revelado de imediato, teria sido considerado peça problemática para o ambiente do elenco. A diretoria, pressionada pela repercussão do vídeo, preferiu agir rapidamente e mostrar que estava alinhada com a recomendação de Ballack. Essa postura, no entanto, abriu espaço para críticas e questionamentos sobre a autonomia do clube. Em meio ao turbilhão de informações, outro anúncio pegou todos de surpresa: o treinador do Santos assumiria, de forma ainda mais centralizada, o comando das decisões técnicas e estratégicas do time. A medida foi interpretada como uma tentativa de reorganizar o ambiente e devolver estabilidade ao elenco.
Torcedores reagiram de maneira intensa. Nas redes sociais, muitos se mostraram indignados com a influência externa de Ballack, enquanto outros celebraram a coragem da diretoria em tomar medidas drásticas. A divisão de opiniões apenas aumentou a curiosidade sobre os reais motivos por trás da saída do jogador. A imprensa esportiva nacional e internacional repercutiu o caso com destaque. Jornais europeus lembraram a trajetória de Ballack e destacaram sua inesperada intervenção no futebol brasileiro. Para muitos analistas, o episódio reforça a globalização do esporte e a crescente interconexão entre figuras históricas e clubes de diferentes continentes. Especialistas em gestão esportiva apontaram que a decisão do Santos pode ter consequências profundas. Ao acatar o pedido de Ballack, o clube abre precedente para que outras figuras externas tentem influenciar suas escolhas. Por outro lado, a medida também pode ser vista como um sinal de que o Santos busca se alinhar a padrões internacionais de disciplina e organização. O treinador, agora com mais poder, terá a missão de conduzir o elenco em um momento delicado. Sua postura será decisiva para manter a confiança dos jogadores e da torcida. A expectativa é que ele consiga transformar a crise em oportunidade, reforçando a autoridade técnica e consolidando um novo modelo de gestão. Nos corredores da Vila Belmiro o clima é de tensão e expectativa. Funcionários e dirigentes acompanham de perto os desdobramentos, conscientes de que o episódio pode marcar uma virada histórica na forma como o clube é administrado. Torcedores mais antigos lembraram que o Santos já enfrentou momentos de turbulência semelhantes, mas destacaram que nunca houve uma intervenção tão direta de uma figura internacional. Para eles, o episódio é inédito e carrega um peso simbólico gigantesco. A repercussão também atingiu os rivais do Santos. Torcedores de outros clubes aproveitaram para provocar os santistas, enquanto dirigentes adversários observaram com atenção os desdobramentos, avaliando se a crise poderia enfraquecer o peixe em competições futuras. Nas rádios esportivas, o tema dominou os debates ao longo do dia. Comentaristas discutiram não apenas a saída do jogador, mas também o papel de Ballack como conselheiro informal do clube. Muitos questionaram se sua influência é positiva ou se representa uma ameaça à autonomia santista. A decisão também reacendeu o debate sobre a profissionalização da gestão esportiva no Brasil. Para alguns especialistas, o episódio mostra que os clubes precisam se adaptar a novas realidades, em que figuras internacionais podem exercer influência direta sobre decisões locais. No campo midiático, emissoras de televisão anunciaram especiais sobre o caso, prometendo revelar bastidores e entrevistar personagens envolvidos. A narrativa promete explorar não apenas os aspectos esportivos, mas também o impacto cultural e político da intervenção de Ballack. Jogadores do elenco santista, embora discretos, já demonstraram sinais de desconforto. Alguns se sentiram inseguros com a possibilidade de novas intervenções externas, enquanto outros viram na decisão uma oportunidade de reorganizar o ambiente e fortalecer a disciplina. Ex-jogadores e ídolos do Santos também se manifestaram. Alguns defenderam a medida, afirmando que o clube precisa de mudanças profundas, enquanto outros criticaram a falta de transparência e a submissão a uma figura externa. A repercussão internacional continua crescendo. Clubes europeus e jornalistas estrangeiros acompanham de perto os desdobramentos, curiosos para entender como Ballack se tornou protagonista de uma decisão tão polêmica no futebol brasileiro. Por fim, o episódio consolidou-se como um dos mais instigantes da história recente do Santos. A saída do jogador, o pedido de Ballack e a nova postura do treinador criaram uma narrativa envolvente, que mistura drama, poder e futebol em doses iguais. O futuro do clube, agora, será acompanhado com ainda mais atenção por torcedores e especialistas. O vídeo que iniciou toda a curiosidade se transformou em símbolo de um momento raro no futebol, quando a influência de uma lenda internacional se mistura com as decisões de um clube brasileiro. O Santos, mais uma vez, está no centro das atenções, e sua trajetória promete ganhar novos capítulos repletos de emoção e controvérsia. A repercussão da notícia envolvendo Michael Ballack e o Santos foi imediata e tomou proporções gigantescas no cenário esportivo. O fato de um ídolo internacional ter interferido diretamente em uma decisão de um clube brasileiro gerou debates acalorados em programas esportivos, jornais e redes sociais.
Muitos especialistas destacaram que o episódio é inédito e pode marcar uma nova era no futebol, em que figuras globais passam a exercer influência sobre clubes fora de seus países de origem. Torcedores santistas reagiram de maneira intensa e apaixonada. Parte da torcida se mostrou indignada com a submissão do clube a uma figura externa, alegando que isso fere a autonomia da instituição. Outra parte, no entanto, enxergou na atitude de Bala um sinal de que o Santos está se conectando com padrões internacionais e buscando uma gestão mais moderna. Essa divisão de opiniões tornou o debate ainda mais inflamado. As redes sociais se tornaram palco de debates acalorados. Hashtags relacionadas ao Santos e a Bala que dominaram os trending topics, com milhares de mensagens publicadas por torcedores, jornalistas e até personalidades ligadas ao futebol. Memes, vídeos e análises se multiplicaram, transformando o episódio em um fenômeno digital. Dirigentes de outros clubes brasileiros acompanharam com atenção os desdobramentos. Alguns viram na decisão do Santos um exemplo de coragem e disciplina, enquanto outros criticaram a falta de autonomia e alertaram para os riscos de abrir espaço para influências externas. O episódio, portanto, não se limitou ao Santos, mas gerou reflexões em todo o futebol nacional. O treinador santista, agora com mais poder de decisão, também se tornou alvo de grande expectativa. Torcedores e analistas aguardam para ver como ele conduzirá o elenco em meio à turbulência. Sua postura será decisiva para transformar a crise em oportunidade e consolidar um novo modelo de gestão dentro do clube. Ex-jogadores e ídolos santistas se manifestaram publicamente. Alguns defenderam a medida, afirmando que o Santos precisa de mudanças profundas para retomar o protagonismo, enquanto outros criticaram a submissão a uma figura externa e pediram mais respeito à história e à tradição do clube. Essas declarações ajudaram a manter o tema em evidência. A repercussão também atingiu o mercado esportivo. Patrocinadores e parceiros comerciais do Santos avaliaram com atenção os impactos da decisão, conscientes de que a imagem do clube poderia ser afetada. Ao mesmo tempo, o episódio gerou curiosidade internacional, o que pode abrir novas oportunidades de marketing e negócios. Por fim, o caso consolidou-se como um dos mais instigantes da história recente do Santos. A intervenção de Bala, a saída do jogador e a nova postura do treinador criaram uma narrativa envolvente, que mistura poder, polêmica e futebol. O futuro do clube será acompanhado com ainda mais atenção, e a repercussão promete se estender por semanas, mantendo o Santos no centro das discussões esportivas nacionais e internacionais. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.